Olá, então agora vamos resolver uma equação diferencial exata. Esse aqui é o primeiro exemplo, terão esse mais 5 exemplos nos próximos vídeos. Então, a primeira coisa que eu faço para resolver uma equação diferencial exata é como se o problema tivesse me pedindo aqui. Verifique se essa equação diferencial é exata e, se for, resolva, né? Chegue a um resultado. Então, a primeira coisa que eu faço, eu vou descobrir se ela é exata, para poder continuar a conta da minha equação. Então, eu vou definir aqui um valor para chamar de função m e outro valor para chamar de função n. E geralmente já vai estar separado assim. Às vezes eu tenho que fazer alguma coisa, né, algum ajuste, para deixar do mesmo lado da igualdade e igualar a zero. Mas eu estou chamando essa daqui de função m, como a maioria dos livros trazem, que está em função de x, e a função n, que está em função de y, e tem uma soma separando então os dois termos, igualando a zero por ser uma equação. Meu próximo passo, aliás, meu primeiro passo, é fazer a derivada dessa função m em relação a y. Tá? Então, essa função m aqui, eu vou derivar em relação a y, e igualar a derivada dessa função n aqui em relação a x. Tá? Anotem que está ao contrário, né? Essa daqui em função de y, mas eu vou fazer a derivada dela em relação a x. Essa daqui está em dx, mas eu vou fazer a derivada dela em relação a y. E elas têm que ser iguais para serem exatas. Tá? O resultado dela, da derivada dessa em relação a y, tem que ser igual à derivada desta função n aqui em relação a x. Vamos verificar se é verdadeira essa igualdade. Então, em relação a y, vou derivar aqui o 2xy. Se é em relação a y, o 2 e o x estão multiplicando, são constantes, só copio. E o y, este 1, que é o coeficiente do y, passa para frente do y e vai ficar o expoente aqui, 1 menos 1, que é 0, e y na 0 é 1. Então, fica vezes 1, né? 2x vezes 1, que eu não vou nem colocar o vezes 1 aqui, porque vai dar 2x. E derivada de x em relação a y é 0, porque o x aqui é uma constante, porque eu estou fazendo em relação a y. Então, o x é uma constante, derivada de uma constante é 0. Então, vai ficar só 2x, o resultado dessa função m em relação a y, a derivada. Agora, vamos ver da função n em relação a x. Se é em relação a x, esse 2 aqui, que é o expoente do x, vou derrubar para frente do x e diminuo o 1 do expoente aqui do x. Então, 2 menos 1 vai ficar 1, não preciso nem colocar ele aqui, né? E vou derivar o y em relação a x. E o y é uma constante aqui nesse caso, porque estou fazendo em relação a x. Derivada de uma constante, 0. Então, não preciso colocar mais 0, né? Ficou 2x igual a 2x, ou seja, a igualdade é verdadeira, então ela é exata. Posso continuar minha conta. Continuando a conta, então, o próximo passo é fazer essa minha função x e y, a integral de uma delas. Eu vou escolher ou m ou n para fazer a integral. Tanto faz qual o resultado tem que dar o mesmo. Então, eu vou escolher aqui a primeira. Vou fazer integral de 2xy, notem que é dx, tá? Mais integral de x dx. Aqui eu já separei, né? Já fiz já escrevi aqui a integral dessa função, separando por esse sinal aqui, tá? Continuando, então, f de x, y igual. Então, integral de 2xy em relação a x. Eu vou somar 1 no expoente do x aqui. Esse 2 e esse y são constantes, né? Então, eu posso tirar eles da integral, tá? Mas vou só copiar eles aqui, então, tirei da integral. Agora, eu vou fazer a integral em relação a x, ou seja, vou aumentar 1 aqui no expoente. O expoente do x aqui é 1, 1 mais 1 vai dar 2. E esse mesmo número aqui, eu vou
dividir. Mais essa daqui, que é só a integral de x, ou seja, eu vou somar 1 no expoente aqui, 1 mais 1, 2, e esse mesmo número eu repito dividindo. Mais uma constante, né? Porque ela não tem, os limites não estão definidos, então tem que colocar mais uma constante. Como eu estou resolvendo uma equação diferencial exata, e em relação a x, aqui nesse caso eu escolhi a dx, então eu vou colocar uma constante, que vai dar uma função, em relação a y, tá? Então, essa constante aqui é uma função em relação a y. Agora eu posso simplificar aqui, C2 e C2, a minha f de xy, então vai ficar x ao quadrado y, mais x ao quadrado, mais hy. Agora, próximo passo. Esse daqui eu vou até destacar, essa minha função aqui, vou destacar, que eu vou precisar dela depois para substituir esse h de y, que eu vou ter que descobrir quem que é essa função aqui em relação a y, tá? Meu próximo passo agora vai ser resolver a derivada dessa função aqui em relação a y. Ou seja, eu vou derivar essa função aqui em relação a y. Se é em relação a y, então o x ao quadrado é uma constante, eu vou copiar porque estão multiplicando. Y na 1, esse 1 passa para frente do y, e esse 1 aqui do expoente vai ficar 0, y na 0 é 1, 1 vezes 1 dá 1, 1 vezes isso dá isso, então fica assim. Mas, se eu estou fazendo a derivada em relação a y, o x aqui é uma constante, então vai dar 0, não preciso nem escrever. E a derivada de h de y, como eu não sei quem é, né, vou colocar aqui o símbolo de derivada. É h de y derivado, né, h' de y. Fica assim. Mas eu sei quem que é essa função xy em relação a y. Essa função aqui de xy em relação a y é exatamente o n, tá? Que está em relação a y. Então, eu vou substituir, tá, isso daqui pela minha função n, x ao quadrado mais y. E vou isolar o h' de y, que é o que eu quero descobrir. Quero descobrir quem que é esse h para substituir aqui. Então, vai ficar h' de y. Aqui eu posso simplificar, né? Esse x ao quadrado, se passar para o outro lado da igualdade, vai passar negativo, positivo com negativo, dá zero. Então, vai ficar h' de y igual a y. Para eu descobrir quem que é esse y aqui, já que isso daqui é uma derivada, eu faço a integral, né? Que a integral é a operação inversa da derivada. Então, eu vou pegar o h de y e integrar esse y aqui em função de y. Então, o h de y vai ser y ao quadrado por 2 mais uma constante. Integrando aqui esse y, na integral de y, eu somo um expoente e divido por ele mesmo. Tá? Até aqui, tudo tranquilo, né? Agora, o outro passo. Essa minha f de xy, que eu encontrei aqui, ó, eu vou reescrever ela agora, substituindo este h de y por esse h de y aqui, tá? Que é a mesma coisa, né? Eu descobri o valor do h de y aqui, ó. Então, x ao quadrado y mais x ao quadrado mais y ao quadrado por 2 mais c. Esqueci de alguma coisa? Esqueci sim. Aqui, este dividido por 2 aqui, esqueci de copiar ele, tá? Então, aqui é dividido por 2. Aqui não altera nada, né? Porque a derivada desse termo aqui em função de y continua sendo uma constante e continua dando zero, tá? Então, o restante da conta está correto. Aqui eu só tenho que colocar este valor aqui que eu dividi por 2.
Agora eu vou substituir. Este f de xy é uma constante. Isso daqui eu sei pela definição da equação diferencial exata, que ela foi dada lá no início da matéria, quando é explicado o conceito, né, da equação diferencial exata, que essa função de xy é igual a uma constante. Tá? Então, aqui eu vou substituir esse f de xy por essa constante. Tá? Então, para diferenciar dessa outra constante aqui, eu vou colocar que essa constante aqui é 1. Né? Tanto faz como é que eu vou chamar a constante. Né? Então, essa outra constante que está do outro lado da igualdade, eu posso passar para o lado de cá. Tá somando, vai passar subtraindo. Aqui eu ainda posso multiplicar toda a minha equação por 2, só para não deixar em fração, tá? E que 2 vezes esse termo vai dar 2 vezes esse termo. Aí, 2 dividido por 2, só para tirar a fração dos meus termos. Tá? Então, só multiplica aqui, daí fica 2 dividido por 2, vai dar 1, tá? Nesses dois termos aqui. E aqui eu tenho que colocar o 2, porque tenho que multiplicar toda a linha, né? E aqui 2 vezes a constante, vai dar outra constante, né? Vai ser um outro valor de constante, mas enfim, é uma constante ainda. Né? E constante menos constante vai dar outra constante. Então, a resposta final seria 2x ao quadrado y, mais x ao quadrado, mais y ao quadrado, igual essa constante aqui que eu posso chamar de k, tá? Constante menos constante 1, vou chamar de constante k. Tanto faz, poderia chamar de constante 3, enfim. Resposta final dessa minha equação diferencial exata está aqui.